Olá, gente! Estamos aqui de volta para prosseguir com os nossos vídeos sobre a família no plano ou no propósito de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre a família como um lugar de formação do caráter, né? A família é esse ambiente favorável para a formação do caráter ou da índole moral, não é? Do indivíduo, né? A palavra caráter, gente, na língua portuguesa, tem a sua origem lá na palavra grega karaisen, que significa afiar, que significa gravar, que significa registrar. No latim, essa mesma palavra, né, também significa instrumento para marcar, para registrar. No dicionário de língua portuguesa, a palavra caráter significa uma qualidade inerente a uma pessoa, né? E é muito interessante perceber as famílias numerosas, uma série de pessoas que agem de formas diferentes, né? E que pensam de formas diferentes. A minha família, por exemplo, é uma família bem reduzida, mas isso também é suficiente para demonstrar como as pessoas pensam diferentes, né? Os temperamentos são os mais variados. Uns gostam muito de falar, outros gostam mais de ouvir. Uns gostam muito de empreender, outros são mais tímidos, né? Então, nós percebemos nas famílias, especialmente nas numerosas, uma diversidade de comportamentos. E nós temos até o hábito de classificar as pessoas, né? Aquelas que gostam de falar mais, aquelas que não falam, as mais sociáveis, as menos sociáveis, não é assim, irmãos? Então, nós percebemos que no ambiente da família existem os mais variados gostos também, as mais variadas preferências, né? Então, essas diferenças, elas são naturais entre as pessoas e elas ocorrem para que realmente a gente possa ter uma boa convivência, ou conseguir flexibilizar o nosso coração, né, para com aquela pessoa amando, tolerando, ou amando mais, ou dedicando até mais tempo a alguém que precisa, porventura, de mais atenção. É na família que nós encontramos um ambiente para moldagem, né? Para essa modelação também da nossa própria existência, né? Então, gente, só que forjar o caráter moral, né? Que tornaria esse indivíduo capaz de resistir às provas da vida, é um elemento muito essencial, é um elemento muito importante na nossa reflexão, quando o tema é família no propósito de Deus. A família é um lugar para a formação do caráter. E quando a gente trata dessa questão da formação do caráter, a verdade de Deus, ela é definidora. Nós estamos tratando da formação cristã do indivíduo e do caráter cristão do indivíduo, né? Nós temos a chance de, a partir da verdade de Deus, comunicar algo que vai impactar, que vai tremendamente forjar o coração, especialmente dos nossos filhos, né? Então, enquanto a família viver em torno da verdade, enquanto a família se satisfizer em torno da verdade, essa verdade que é inabalável, vai ficar mais fácil moldar de maneira satisfatória, no plano de Deus, o coração dos nossos filhos, né? Mas, gente, é importante destacar aqui que a verdade do Evangelho, ela também implica renúncias. Então, se você é um pai cristão, se você é uma mãe cristã, um pai crente ou uma mãe crente, você está acostumado com renúncias. Porque no relacionamento e na convivência, nós precisamos sempre abrir mão. Precisamos sempre preferir o outro, ou dar lugar ao outro, né? E a verdade de Deus implica em renúncia. A verdade de Deus também, ela implica em disciplina, implica em honestidade. A verdade de Deus, ela se desdobra numa série de virtudes que são essenciais para a formação dos nossos filhos. E como nós sabemos, não é, irmãos?
nós formamos através do exemplo. Então, há um preço a ser pago quando a verdade ela habita o coração e quando ela liberta o coração do crente, né? Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ela é libertadora. E os nossos filhos, eles olham para nós e eles nos atribuem a nós, pais, a responsabilidade de vivermos isso, de vivermos com integridade o Evangelho, né? Então, como esperar que o filho seja marcado pela verdade se de repente no seu lar tem lugar para mentira? Se no seu coração, porventura, abriga a inverdade? Se você, porventura, não der espaço para a verdade, alguma coisa vai ocupar. E aí, alguma coisa também bem diferente da formação cristã vai acontecer no coração do seu filho. Então, a verdade ela é definidora na sua vida para a moldagem do caráter no ambiente do lar, né? E a honestidade, gente, também é um outro aspecto também muito importante e essencial como fator de moldagem, né? Eu costumo dar curso de noivos, aliás, é um dos cursos que eu mais gosto de dar. O primeiro ponto do curso é esse: você precisa ser honesto com essa pessoa com a qual você vai se casar, né? Os filhos precisam aprender a respeitar, dentro desse elemento honestidade, a propriedade alheia, por exemplo, né? Os filhos desde muito pequenos, eles almejam, anseiam, cobiçam, não é? Eu vou usar aqui a palavra bíblica, né? Eles cobiçam aquilo que é do coleguinha, né? Aquilo que é do seu amigo, e quer se apropriar, às vezes, daquele brinquedo, daquele objeto, daquele bem, né? E aí que reside o perigo, né, irmãos? Porque se a criança não for ensinada, não for, entre aspas, controlada naquele desejo, né, ela corre o risco de crescer achando que ela pode se apropriar daquilo que é do outro, né? Então, a propriedade alheia, ela precisa ser muito valorizada como um bem conquistado pelo indivíduo, né? Pelo outro indivíduo, e eu não posso usurpar desse bem, não é? Então, mas para que isso aconteça no coração do seu filho, você precisa visceralmente viver de forma honesta. Não estou dizendo que é um legalismo, mas você precisa prezar pela honestidade, pelo bem que é do outro, por aquilo que é já uma conquista na vida do seu filho, né? Pode acreditar, nós não podemos viver levando vantagem, né? Usurpando o que é do próximo. E essa malandragem, desculpa a expressão, irmãos, essa malandragem é bem característica do nosso povo brasileiro. E muitos pais querem, por vezes, até mesmo ensinar o seu filho a conquistar ilicitamente algo, né? Isso é muito perigoso, né? Os pais cristãos, você que é papai crente, que é mamãe crente, nesse processo de formação do caráter dos seus filhos, você precisa aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? O reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. E aí a verdade, ela é fundamental para isso, que é a verdade imutável de Deus, e os desdobramentos, como falei, e citei só um exemplo da honestidade como algo que pode realmente influenciar e impactar a vida do seu filho, né? No vídeo da semana passada eu falei sobre uma geração que está vivendo de uma maneira muito descomprometida com os valores do reino de Deus, né? Um liberalismo, isso tem afetado, gente, o coração dos pais e indiretamente ou diretamente também o coração dos filhos. Então, eu estou muito preocupado com essa geração que se levanta, mas eu atribuo também muita responsabilidade aos pais, que vão criar os seus filhos no caminho e na verdade, de acordo com os ensinamentos do reino de Deus. E quando a gente fala de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, eu lembrei aqui de uma história
de uma criança que aos 10 anos ganhou do seu pai R$ 200. Seu pai deu para ela, quando você fizer 10 anos, você vai ganhar R$ 200. Mas o pai diz o seguinte para a filha: minha filha, desses R$ 200, você vai separar o dízimo, né? Porque você está sendo abençoada com esse recurso, né? Você não trabalhou, você está ganhando, né? Você ganhou. E agora é importante que você separe o dízimo. Aí a criança já estava planejando comprar um presente, né? Uma boneca de R$ 200, né? Ela somou, o pai ajudou a fazer a conta e falou assim, R$ 20 nós vamos dedicar ao Senhor e você vai ficar com 180. Aí ela falou, pai, isso não vai dar para comprar a boneca. Minha filha, é importante que você entenda o valor da doação, do dízimo. Segunda-feira nós vamos lá olhar a boneca que você quer comprar. A criança meio contrariada foi lá, deu o dízimo, e na segunda-feira o pai foi com essa criança comprar a boneca que ela queria. E quando o pai chegou lá, foi ver o preço da boneca. A boneca estava numa promoção naquele dia e o valor da boneca era R$ 180. E a criança, com muita satisfação, entendeu como Deus age quando nós somos leais, quando nós somos honestos com Deus também, não é? Então, gente, como não experimentar todo esse aprendizado quando a verdade rege o nosso coração, quando a verdade conduz a nossa vida. A maior lição aprendida é aquela que nós experimentamos, é aquela que nós vivenciamos. Na prática, essas lições são memoráveis, elas ficam para sempre no coração, não é, gente? Então, olha só que grandiosa oportunidade que eu e você temos de ensinar os nossos filhos e promover experiências para com os nossos filhos de acordo com a verdade, não é? Mas, gente, eu lembro aqui também do apóstolo Paulo, quando ele fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, falando do seu próprio ministério, ele pergunta assim, deixa eu ler aqui para eu não errar, não é? Mas quem é suficiente idôneo para essa tarefa? Quem é suficientemente idôneo para esse encargo, né? Paulo se via totalmente vulnerável, assim como eu e você precisamos da graça de Deus também para a formação dos nossos filhos. Eu poderia aplicar tranquilamente, não é, essa verdade a mim e a você nesse aspecto formativo do caráter, porque também carecemos da misericórdia como pais e da compaixão de Deus para a formação do caráter dos nossos filhos. E aí, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5, ele vai responder, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. A nossa confiança em Deus, não para que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Meu querido papai, minha querida mamãe, você na formação do seu filho precisa depender totalmente de Deus. É Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te orientar, é Ele quem vai te instruir. Não se esqueça, o lar é um lugar de formação do caráter dos seus filhos. Que o Senhor te dê graça, te dê misericórdia nessa gigante tarefa que é formar valores eternos de Deus no coração dos seus filhos. E assim, o caráter dele vai ser forjado, marcado como a essência da palavra grega karaisen, marcado profundamente pela verdade de Deus. Deus assim abençoe a sua família.